Bom, galera, vamos lá. A primeira coisa que a gente sabe sobre esse lendário Super Saiyajin foi quando o Vegeta disse lá na saga Freeza, né, que ele surgia a cada 1000 anos. Ele chegou até a achar que o Super Saiyajin era um mito, de tanto tempo que fazia, né, que não aparecia o Super Saiyajin. E a pergunta do vídeo também, né, é por que demorou tanto tempo para surgir um Super Saiyajin? Porque assim, a gente não considera o Goku, nem o Vegeta, nem o Gohan, nem nenhum outro Saiyajin como lendário Super Saiyajin, além do Broly. Que o Broly sim é o verdadeiro lendário Super Saiyajin, não oficialmente, mas pelo poder que ele apresenta e pelos fãs também, né, a gente considera ele como lendário. E assim, se a gente pegar essa premissa do lendário Super Saiyajin e incluir as características que é preciso para se transformar em lendário Super Saiyajin, a gente acaba entendendo o motivo, né, o verdadeiro motivo do Saiyajin do passado não ter se transformado. Por quê? Porque você pega, é um Saiyajin calmo, de coração puro e que tem um pico de fúria para poder se transformar no lendário Super Saiyajin. Mas se você for um pouquinho mais a fundo, você acaba percebendo que não é só isso. E a gente acaba entrando no assunto de quê, galera? Das células S, né? Porque foi dito pelo próprio Akira, né, que o Saiyajin se transforma por causa da quantidade de células S que ele tem, né, lá no seu organismo, no seu corpo, né? E por isso, né, que o Saiyajin, que o Gohan, que o Goten e o Trunks se transformaram muito cedo, porque eles tinham muitas células S. Mas e os Saiyajins que não tinham muitas células S? Porque assim, a gente tem o Goku, que é um Saiyajin puro, e também o Vegeta. As células S a gente acaba entendendo que ela prolifera muito no corpo dos Saiyajins híbridos, que é os Saiyajins misturados com uma outra raça. A gente tem só apenas a mistura do Saiyajin com a raça dos terráqueos, que acabou ali, né, gerando o Gohan, o Goten e o Trunks também, a Bra e a Pan. Então a gente acaba entendendo que a mistura dessa raça faz com que o Saiyajin tenha mais quantidade de células S, segundo o guia oficial, sei lá, o segundo Akira, digamos assim. Mas se a gente for trazer para o campo do mangá, né, que é a história original, onde não tem essa explicação sobre células S, a gente acaba entendendo que os Saiyajins puros têm mais dificuldade para chegar a esse estágio do Super Saiyajin. E o motivo, galera, é muito simples. Os Saiyajins do passado, do planeta Vegeta, eles não eram puros, isso aí é um fato. Todos os Saiyajins, incluído até o mesmo Bardock, o Bardock de agora, do Dragon Ball Super, as pessoas podem achar, o Bardock tinha um coração puro. Não, ele teve um momento ali, durante a saga do Granola, que foi mostrado no ano passado, de que ele fez uma boa ação, ele salvou lá o Granola e a sua mãe. Mas o Bardock, no geral, ele não tinha um coração puro, ele fazia muita maldade. Só que Dragon Ball Super não chegou a mostrar essas partes. A gente viu muito disso lá no Dragon Ball Z, naquele filme do Bardock. Então, se você pegar isso daí, você acaba entendendo que eles não viraram Super Saiyajin no passado porque não tinham um coração puro. Só que, galera, não é só isso. Por quê? Porque se você pegar ali o Vegeta não tem coração puro. E quando ele se transformou em Super Saiyajin pela primeira vez, ele ainda era o Vegeta do passado, o Vegeta que gostava de batalhas, gostava de sangue, gostava de viver como um Saiyajin de fato. Então você entende que não é só por causa do coração puro, tem algo a mais. Tipo, se você pegar toda a história do Goku, o Goku sempre teve o coração puro, então ele teria que se transformar em Super Saiyajin ainda criança, então você já percebe que não era só ter o coração puro, tinha que ter algo a mais. E esse algo a mais, galera, na minha opinião, na minha humilde opinião, e também teorias que eu faço relacionado ao que acontece no mangá e também no anime, é o seguinte, é que eles não tinham poder o suficiente para poder se transformar. Porque assim, você percebe que o Goku só se transformou em Super Saiyajin depois de atingir a maioridade, depois de treinar com o Sr. Kaiô, treinar na nave de gravidade indo para Namekusei e sofrer aquele Zenkai super roubado que ele sofreu lá, né? Quando ele se recuperou da surra que o corpo dele levou do Vegeta. Então você entende que é preciso atingir um certo nível para poder se transformar em Super Saiyajin. Isso, é claro, o Super Saiyajin comum. Não estou falando do lendário, porque o lendário é o lendário. O lendário só tem um, que é no caso o Broly. Mas para se transformar em Super Saiyajin, era preciso isso. E a partir do Goku, você percebe que tiveram vários Super Saiyajin. Teve o Vegeta, teve o Gohan, depois teve o Trunks. Isso porque, galera, tanto o Vegeta quanto o Gohan e quanto o Trunks, eles presenciaram. O Gohan chegou a ter uma aula de como se transformar em Super Saiyajin. Mas o Vegeta, ele viu o Super Saiyajin em ação, ele viu o Goku se transformando
na frente dele. E isso ajuda muito. O cara que nunca viu uma transformação, ele não sabe como é que funciona, não sabe qual é o gatilho, ele não sabe nada. Então você acaba entendendo que é uma soma de fatores para que o Saiyajin, especificamente o Saiyajin puro, o Saiyajin que veio do planeta Vegeta, se transforme em Super Saiyajin, mesmo sem ser o lendário. É preciso coração puro, nem tanto assim, mas também é preciso ter o poder de luta elevado e também o gatilho para poder se transformar. Coisas que tanto o Goku quanto o Vegeta tinham, né, na época em que se transformaram em Super Saiyajin. Então, digamos assim, isso que eles fizeram, todo o treinamento que o Goku fez e também que o Vegeta fez para alcançar esse nível do Super Saiyajin, é que causou, né, esse aumento de células S no seu corpo e por isso eles conseguiram alcançar esse nível do Super Saiyajin, mesmo que não fosse o lendário. Então a conclusão que a gente chega aqui, galera, é a seguinte: os Saiyajins do passado, eles nunca se transformaram em Super Saiyajin, justamente por quê? Porque eles nunca viram o Super Saiyajin, e mesmo aqueles que viram há 1000 anos atrás, digamos assim, no primeiro lendário Super Saiyajin, eles não tinham a capacidade de se transformar porque não tinham poder o suficiente. E outra coisa também que é muito importante, relacionado também ao poder que eu falei aqui, é que os Saiyajins da atualidade, Goku e Vegeta, eles tiveram esse mecanismo para poder treinar e alcançar esse nível, para poder chegar nessa transformação de Super Saiyajin. Já os do passado provavelmente não tinham essa tecnologia, esse mecanismo para poder alcançar um nível tão rápido. Eles nem sabiam como treinar, na verdade, né? A gente viu lá que no filme do Bardock, galera, todo mundo confunde, aquilo lá é filho. O Vegeta treinando naquele espaço com o Sabaimans, aquilo é filho, aquilo não tem no mangá, então eu não considero. Então a gente sabe que os Saiyajins não tinham esse costume de treinar, eles apenas lutavam, se feriam, se recuperavam e ficavam mais fortes através do Zenkai. Então a conclusão que eu chego aqui nesse vídeo é essa: o Saiyajin não tinha nível suficiente e também não sabiam qual era o gatilho que ativava, né, a transformação do Super Saiyajin comum, que é o do Vegeta, e também do Goku, que são Saiyajins puros lá do planeta Vegeta.